Boa tarde, galera, tudo bom? Hoje vamos fazer uma demonstração de uma aula prática da extração do DNA de morango. O DNA é uma fita dupla onde está contida todas as informações genéticas para a produção e formação das proteínas, dos órgãos, dos tecidos. Ele que é responsável por toda a informação genética, as características que serão passadas para os organismos. É através do DNA. E o DNA, é claro, ele conta com a ajuda de outro parceiro, ou de outra parceira, vamos dizer assim, que é o RNA. O RNA é criado dentro do núcleo da célula. Esse RNA é chamado de RNA mensageiro, aonde ele sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma e ali são produzidos, sintetizados os aminoácidos e proteínas que vai formar todas as características dos seres vivos. Beleza? Mas antes de a gente começar a nossa aula, temos que atentar também para algumas normas de segurança, ou seja, toda vez que você for fazer uma aula prática de biologia, você tem que atentar, por exemplo, se for manipular álcool, tem que tomar cuidado, não ficar perto do fogo, alguns objetos pontiagudos, por exemplo, se for trabalhar com vidro também, tomar cuidado, ou seja, toda a segurança é bem-vinda, né? Principalmente se for em casa, se você vai fazer esse experimento, né? Bom, eu, professor Miguel Lu de Biologia, quero, nesse objetivo desta aula, que os alunos entendam que o DNA, que é essa fita dupla, ela, bem pequenininha essa molécula, ela serve para toda a formação e característica do ser vivo, né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vamos precisar de alguns materiais, né? Também vamos precisar de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Vamos precisar do álcool, né? Tá aqui o álcool. Vamos precisar de detergente para esse experimento. No caso, eu vou... também o morango maduro. Mas se você também, para essa aula prática, se você quiser usar a banana, o kiwi também pode, né? É muito bacana. Vamos precisar também da peneira para fazer aqui. No caso, eu vou usar a peneira para coar o morango, tá? Então vamos começar a nossa demonstração. Primeiro, aqui nós temos o morango. O que você vai fazer? Você vai maceirar o morango. Você vai maceirar o morango, bem maceirado, né? Bem maceirado, certo? Vou pegar aqui uma colher. Isso, maceirar bem, ajuda bem na... E por que eu gosto de usar o morango? Porque o morango você consegue extrair melhor mais filamento de DNA, certo? Aqui, tá um pouquinho quente, desculpa, é que tá quente. Mas é gostoso, gente, a aula prática de biologia é muito gostoso, que os alunos entendem melhor esses processos físicos e químicos, tudo que acontece dentro da célula, né? O mais importante também de tudo, que os alunos conhecem melhor como que a célula trabalha, né? A célula, principalmente a célula eucarionte, né? Que ela é um pouquinho mais complexa que a célula procarionte. Tá, então aqui nós maceiramos aqui o nosso morango, vamos colocar um pouquinho de água, né? Um pouco de água. Isso, só um pouquinho de água. Colocar, dar uma mexer aqui, certo? Importante, essa aula é muito bacana, gente. Sempre que eu puder, eu vou estar fazendo uma demonstração de uma aula de biologia para vocês conhecerem mais a biologia, que é muito importante para tudo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar 2 colheres de detergente. Para que serve o detergente? O detergente serve para quebrar as moléculas lipídicas. Esse detergente que você usa em casa, de preferência que seja neutro, tá? 2 colherzinhas para essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui de morango, eu peguei uns 3 morangos. Se você quiser também pegar mais morango, melhor ainda, mas aí você vai precisar de um recipiente maior. Certo? Agora vamos pegar o sal de cozinha.
uma colher de sal. Uma colherzinha de sal. Você vai mexer. Tá aqui, deixa eu só tirar esse aqui. Eu coloquei o detergente, o sal de cozinha e estou mexendo. Certo? Agora, por último, antes, vamos coar. Coar aqui. Coar. Vamos coar aqui o morango maceirado, né? Já com o detergente, o sal, certo? Certo? Vou colocar aqui. Vou colocar nesse copo aqui para vocês poderem, na hora que eu for colocar o álcool, né? Aqui, ó. Agora aqui vou colocar uma quantidade, um pouco de álcool, que quase enche esse copo pequeno aqui. Qual que é o objetivo do álcool? O álcool, ele é insolúvel, a proteína é insolúvel no álcool, então o DNA é menos denso que a água, você consegue visualizar melhor. Percebam que os filamentos do DNA estão subindo, porque é menos denso que a água, então ele sobe para cima. Todo esse gelzinho aqui branco, esses filamentos aqui, nada mais é que os filamentos de DNA, certo? Como a gente vê nos livros, o que acontece? Que vê aquela dupla hélice bonita de adenina com timina e guanina e citosina, é uma estrutura molecular, né? Ali que foi criada por Watson e Crick em 1953, né? Aqui sim, esses filamentos sim, é ele que vai dar origem, é ele que dá todo o código das características genéticas dos seres vivos. Olha só esses filamentinhos aqui, que é o filamento de DNA, certo? Aqui, ó. Vou colocar mais aqui. Olha só, que fantástico, né? Esses filamentos aqui, ó. Esses filamentos, essas moléculas de DNA aqui, ó. Através dessas moléculas é que está contida todas as informações do morango, as características do morango, a textura do morango, o sabor do morango, o tamanho do morango. Todas as características do morango estão contidas nesses filamentos de DNA. Ou seja, fantástico, né, gente? Como que surge a vida, né? A vida através do código genético está contido no DNA. Olha só aqui, ó. Esses filamentos aqui que são os filamentos do DNA. Eu vou tentar colocar aqui no meu tubinho aqui de ensaio que eu tenho. Vou colocar aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Ó, desculpa. Ó, olha só. Percebam que o filamento está bem aqui, ó. Esse emaranhado aqui é o filamento do DNA. Aí, ó. Os filamentos do DNA. Porque o DNA, os filamentos, as moléculas são menos densos que a água. Ela fica flutuando. Fantástico, né? E por isso que ela é insolúvel no álcool, os filamentos de DNA. Então, o objetivo dessa aula foi isso. Foi que os alunos conheçam o DNA. Então, como funciona. Tanto você pode fazer com banana, kiwi. No caso do morango, que eu gosto mais, né? Então é isso, gente. Então, conhecendo mais a célula, o que está contido dentro do núcleo da célula, que são os cromossomos, é ali que está toda a informação genética para a formação. E essas proteínas e outra coisa, as proteínas com o DNA conta, além do RNA, as enzimas. As enzimas são importantes aí no processo de transcrição e tradução, ou seja, o DNA tem dentro do núcleo da célula, o RNA é criado, ou seja, é transcrito, sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma e depois, é claro, com os outros RNAs, ali vai ser o processo de tradução para traduzir o aminoácido, depois a proteína,
né? Depois nós temos também, vai contar com a ajuda do RNA transportador, depois o RNA ribossômico, ou seja, o RNA transportador ele leva os nucleotídeos, o RNA ribossômico, né, faz toda a síntese a síntese de proteína. É fantástico, gente, fantástico. E aqui a gente fez uma demonstração, né, dessa aula aqui, para que os alunos entendam um pouco esses filamentos aqui. Esses filamentos de DNA, essas moléculas aqui, é que começa guarda todo o código genético do ser vivo dentro da célula. Fantástico, né? Obrigado. Um abraço.